O tema do quadro Piauí TV Responde de hoje é união homoafetiva. De acordo com o último censo do IBGE, mais de 400 pessoas no Piauí vivem com companheiros do mesmo sexo. Esses dados são contestados pelo Grupo Matizes, que acredita que esse número seja bem maior. Independente do impasse, esse grupo de pessoas ainda sofre muito com o preconceito. Companheiras, amigas, sensíveis e apaixonadas. Anísia e Lígia formam um casal de lésbicas há 11 anos e há 1 ano e meio vivem juntas em união estável. Seria tudo perfeito se o preconceito ainda não fosse um problema. Lígia diz que a vida de um casal de pessoas do mesmo sexo é normal, como a de qualquer outro, independente da orientação sexual. A gente vai às compras, a gente cuida da casa. Vamos almoçar na casa da minha mãe, vou almoçar na casa da mãe dela. Os meus sobrinhos são sobrinhos dela, os delas são meus sobrinhos. E vamos ao shopping, vamos assistir cinema, como estamos com vontade, como pipoca, joga pipoca uma na outra. É uma vida normal. Anísia, defensora da liberdade sexual, acredita que na sociedade não deve existir espaço para o preconceito. A sociedade ela é composta por várias etnia, né? Por várias pessoas, tem gente que usa moicano, tem gente que não usa, e assim a sexualidade. Tem pessoas que têm uma orientação e tem outras que têm outras orientações. Eu acho que isso aí a gente deveria avançar, como a Europa tem avançado, outros países têm avançado, e o Brasil não. O Brasil ele continua querendo e permanecendo e querendo ser preconceituoso. Segundo dados do último censo demográfico divulgado pelo IBGE, no Piauí 408 pessoas vivem com companheiros do mesmo sexo. Mas esses dados vêm gerando controvérsias entre os representantes do grupo. De acordo com a coordenadora do Matizes, os números apresentados pelo IBGE não condizem com a realidade. Segundo ela, só nos últimos 7 meses, 32 uniões estáveis foram registradas nos cartórios do Piauí. E a gente atribui isso a 2 motivos. Um é que os casais homoafetivos, muitos deles não se assumem, não se declaram como tal. E o outro é que a gente constatou que durante o censo, alguns recenseadores não faziam a pergunta se naquela residência pesquisada havia um casal homoafetivo. Ainda para a coordenadora, é preciso haver mais colaboração com a causa, tanto por parte do órgão como pelos próprios integrantes do grupo. A gente até aproveita para fazer um chamamento aos casais de gays e casais de lésbicas que vivem em união estável, homoafetiva, não é, para que se encorajem, para que saiam do armário e regularizem através de escritura pública, através de um contrato de convivência, a sua união estável, para inclusive evitar problemas no futuro. E nós continuamos a falar de união homoafetiva com a advogada Audrey Magalhães. Você pode tirar sua dúvida sobre o assunto, basta ligar para o telefone 2107-6648 e fazer a sua pergunta.Essa tarde, doutora Audrey. Boa tarde. A gente viu aí na reportagem um caso já de 2 mulheres que mantêm essa união homoafetiva. Essa união homoafetiva já foi reconhecida pelo nosso Poder Judiciário. O que implica isso, esse reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal, já no começo desse ano? Não existe uma lei específica que trate sobre a união homoafetiva. Então, em função disso, houve uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, a fim de estabelecer se a Constituição Federal da República determinava que essas uniões elas seriam aceitas. E o Supremo Tribunal Federal veio em maio de 2011 com a decisão dizendo que sim. Então, trouxe aí para o Poder Judiciário brasileiro um cenário diferente. Por quê? Porque a partir daí todos os tribunais do país são obrigados, quando houver os requisitos de união estável, reconhecer da mesma forma que é a união heterossexual, a união homoafetiva. Essa união homoafetiva, ela parece na prática ou é um tipo de união estável, inclusive vinculando vários outros direitos dessa união estável? Ela é uma modalidade de união estável, só que com pessoas do mesmo sexo. Não há diferença alguma, né? Não há diferença alguma. E aí, diante dessa união estável, todos os outros direitos, inclusive eu já faço aqui uma pergunta de um telespectador pela internet, o Renato, lá do Lorival Parente. Ele disse que tem 4 anos de união com o companheiro, mas não é oficializada essa união. Ele quer saber se em caso de falecimento dele, ele vai ter direito à pensão amparado pela Justiça.
Sim, Renato. É relevante que a gente tem, eu sou advogada do Grupo Matizes e a gente tem tido alguns casos como esse. Então, na prática, o que é que a gente tem enfrentado de dificuldade? A gente tem enfrentado de dificuldade é que esses casais homoafetivos, eles não se organizam de modo a trazer para o Poder Judiciário ou para o INSS a prova dessa união. Então, o que seria a prova dessa união? Documentos que mostrem que vivem no mesmo interesse, a prova da coabitação, uma conta bancária conjunta, testemunhas que provem que eles vivem uma união estável. Então, tudo isso é prova e é relevante, mas ele também poderia se dirigir até o cartório e registrar essa união estável homoafetiva. Que aí exatamente a dúvida dele, né? Se precisa ou não ser oficializado no cartório a união para que ele tenha esse direito. É extremamente relevante que seja oficializado, inclusive porque o processo no INSS, futuramente, se houver, por parte de um deles, né, vai se tornar mais fácil, já que ser um documento oficial. Quais são os outros principais direitos que essas pessoas que mantêm essa relação de homofobia, de união homoafetiva, melhor dizendo, elas têm esse direito? Quais são os outros direitos? Todo e qualquer direito relativo à união estável, que hoje é equiparado ao casamento. Ela é até maior, os direitos da união estável, eles são até mais amplos do que os direitos do casamento. E rapidamente, agora sim, falando de homofobia, porque tem aqui a pergunta do Castro Alves, do bairro Água Mineral. Como denunciar a homofobia, inclusive colocada também na reportagem, a questão do preconceito? Certo. Existe uma delegacia de direitos humanos, de combate a condutas discriminatórias, que é uma delegacia específica para receber queixas de homofobia. Essas denúncias, esses casos são aparados pela justiça, né? Sim, sim, são. Tá ok, então. Muito obrigado pela entrevista. Conversamos com a doutora Audrey Magalhães, advogada do Grupo Matizes, participando do quadro Piauí TV Responde de hoje.